Pessoal, bom dia. Nós vamos começar aqui a semana, né, de revisão. Aliás, vamos continuar, já começamos no sábado, e escolhi aqui o tema dos que nós estudamos na segunda-feira, né? O tema anterior a ondas foi o curso de eletricidade, né? Nesse curso nós temos eletrostática, eletrodinâmica e magnetismo com eletromagnetismo. Obviamente que a primeira parte, ela não tem uma assiduidade, ela não tem uma frequência tão elevada na prova do Enem. A parte central do Enem é o curso de eletrodinâmica, a parte de circuitos elétricos, né? E tendo aí, em segundo lugar, a parte de magnetismo. Então, vamos priorizar nesta ordem a nossa revisão, tá? As 6 primeiras questões envolvem eletrostática, então eu vou fazer aqui uma revisão teórica, a gente aproveita, né, vai para as questões e a gente vai andando assim, teoria, questões, e fora essas questões aí, a gente vai discutir também algumas questões ligadas ao cotidiano. Inclusive tem uma questão que envolve capacitores, mas que envolve mecânica. Então eu devo, né, conversar com vocês amanhã sobre o acelerômetro, né, que vai permitir você entender o que faz você estar com o celular assim, aí você faz isso, ó, aí a imagem ela se desloca, né? Então, eu já lhe digo que se o Enem perguntar sobre isso, o Enem não vai com grande profundidade, porque não é a ideia. Mas eu já sei que a resposta é um termo chamado acelerômetro, que a gente discute na parte de gravidade aparente. Bom, então a gente vai fazer uma liga aí de mecânica com eletricidade, e aqui nós vamos discutir microfone, né, amplificador, receptor, que faz uma liga de eletricidade com ondas, né, ressonância, interferência, tá certo? Então a gente vai parando e discutindo esses termos. Começando então com a eletrostática, olha só. Em eletrostática nós temos os processos, né, de eletrização, aí você faz questões sobre isso, né, processos de eletrização. O destaque aqui, ó, nós temos o contato, né, o atrito e a indução, ok? O atrito e indução, quando você realiza esses processos, você adquire corpos com sinais diferentes. No contato, depois do processo realizado, aqui os sinais dos envolvidos são iguais. Ok? Bom, campo elétrico, força elétrica. Você casa a sua revisão, os dois aqui, ó. Depois, você junta potencial elétrico com energia potencial elétrica. Aí você fecha com a grandeza trabalho. O curso de capacitores, né, se considera também dentro da eletrostática, até porque você está falando de cargas elétricas, né, estáticas, ok? Pois bem, então olha só. Quando nós falamos campo elétrico, a gente tem a nomenclatura internacional que o campo elétrico são propriedades de um espaço, né, que foi perturbado por uma carga.
você representa essa propriedade com linhas de campo, né? Linhas de campo, linhas de força, como muita gente chama, linha de força. Essas linhas de campo, ora saindo, né, se o elemento for positivo, ora entrando aqui nessa região, indicando que essa região tem uma carga negativa. Então, uma carga Q, colocada em um determinado meio, daqui o K, ó, representa o meio, esse meio tem influência, né, na ação dessa carga, a uma certa distância, ó, gera um campo elétrico. Se você colocar nesse campo elétrico uma outra carga, esta carga vai interagir com essa, né? Então, se há uma interação, há uma força. Essa força, a gente diz hoje, né, que ela foi estabelecida, ó, por esse campo. Você quer dizer o quê? Que a carga que gerou esse campo está interagindo com essa carga aqui. Ok? Quando você junta esses dois conceitos, aí surge a lei de Charles Augustin de Coulomb. Claro que primeiro foi essa lei aqui, né, dizendo que duas cargas atraem-se ou repelem-se diretamente proporcional ao produto dessas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as mesmas. Hoje a gente lê essa expressão dizendo que isto aqui, ó, esse Kq sobre d ao quadrado, representa a ação de um campo elétrico de uma carga fonte. E que essa carga aqui está interagindo com a carga fonte. Bom, tem uma carga, então, tem uma linha de campo. Numericamente, escalarmente, cada ponto dessa região nós chamamos de potencial elétrico. Potencial 1, potencial 2, que estudamos o seguinte: se você se desloca numa linha dessa, o seu potencial está diminuindo. O seu potencial aqui está diminuindo, já que essa carga aqui é uma carga fonte positiva. Então, quando você distancia dela, né, esse potencial diminui. Ok? Claro que se ela fosse negativa, porque aqui é um número, se aqui for negativo, ó, K, aí menos Q, K menos Q sobre D. Aí essas grandezas, ó, aqui, ó, V e D, V, potencial, e D, distância, são inversos. E aqui, ó, V e D são diretamente proporcionais. Cuidado com esse detalhe, ó, carga negativa, quando esse valor aumenta, esse valor também aumenta. Porque, ó, se o número é negativo, você sabe que menos 1 é maior que menos 2, menos 2 é maior que menos 3. O número diminui, certo? 1, 2, 3, mas é negativo. O valor, então, né, é uma relação inversa. Então, V e D são diretamente proporcionais. Estou só lembrando os principais detalhes do conteúdo, tá certo? Pois bem, quer dizer, então, que se eu tiver só uma carga, eu tenho um campo elétrico e tenho um potencial elétrico. Agora, se eu colocar uma segunda carga, essa segunda carga recebe uma força, e se alguém colocou uma carga aqui, é porque alguém forneceu a mesma uma energia. Ó, essa carga aqui, né, ela recebeu energia para poder ficar aqui. Essa medida de energia desta carga, ó, neste ponto, eu chamo de energia potencial elétrica. E quando eu junto isso com isso aqui, ó, eu posso calcular a energia potencial elétrica assim, ó, K
Q sobre distância. Então, as expressões matemáticas, elas são muito parecidas, né? Observe que a expressão de campo, ó, e a expressão de potencial, ó. Campo e potencial. A única diferença é que uma varia com o quadrado, outro só com a, né? Só com a distância, quadrado da distância, outro só com a distância. Da mesma maneira, a lei de Coulomb, ó, K sobre D ao quadrado, a força, a interação entre essas cargas, e a energia tira o quadrado. São as mesmas expressões, né, praticamente. Bom, estamos dando a importância do conteúdo, aquilo que eu disse. Aqui é aquela revisão que você vai passar por ela sem parar com excesso de questões de ficar usando essas equações. Você vai ter os vestibulares tradicionais, você usando essas equações. Não é o nosso contexto, certo? Ó, fechando aqui, carga positiva, coloca tudo aqui agora, ó. Carga positiva, uma linha de afastamento. Beleza. Esse ponto aqui, tanto eu posso representar um campo elétrico, um vetor, ó, um vetor. Carga positiva, eu faço assim, ó. Um vetor, campo elétrico. Como aqui nesse local tem um número chamado potencial elétrico. Então, carga gera campo elétrico, potencial elétrico. Campo elétrico, K, Q, distância ao quadrado. Potencial dessa carga, K, Q, distância. Agora, se você inserir aqui, ó, uma outra carga, aí surge duas coisas aqui, ó. Primeiro, uma interação entre as cargas, força, promovida por esse campo. Segundo, para colocar essa carga aqui, foi fornecida a ela energia. Essa energia potencial é medida pelo valor dela e o potencial elétrico. Pronto, esse é o contexto de eletrostática. Beleza? Gastamos aqui 15 minutinhos, vou mexer nas 6 primeiras questões aqui, e aí a gente passa para a eletrodinâmica, faz questões, aí passamos para magnetismo, força magnética e indução eletromagnética, e vamos parar para fazer algumas aplicações do nosso cotidiano, tá certo? Importantíssimo, agora a gente pode fazer ali. A gente viu ondas, a gente pode explicar o princípio básico, o basicão. Como é que funciona o microfone? Né? Tá o microfone sem fio. Como é que funciona um amplificador, né? Um alto-falante? Então, as noções básicas para a prova de física, ok? Esse é um dos itens que a gente vai discutir aqui nessa aula, tá certo? E eu vou aproveitar e dar algumas técnicas nos circuitos. Posso tirar aqui, não posso? E amanhã a gente vai fazer em cima de mecânica, certo? Pegando da parte de trabalho, energia, impulso, quantidade de movimento, gravitação, hidrostática, estática e hidrodinâmica. Muito bem, vamos lá. Ó, então, agora questões 2020, que ainda não fizemos com vocês. Ó, tá aqui, ó. Luiz e Sérgio brincam de cabo de guerra eletrostático. Uma bolinha de isopor é eletrizada positivamente por atrito. Então, pegou a bolinha de isopor, friccionou em algo e ficou a bolinha positiva. E pendurou com um fio de seda um suporte, de forma que ela possa balançar livremente. Então, eu tenho aqui, ó, uma bolinha de isopor pendurada aqui num fio de seda, de maneira que ela possa oscilar. E ela está carregada positivamente.
Então, Luiz e Sérgio estão brincando aí de cabo de guerra eletrostático. Cada um escolhe um bastão diferente para eletrizar. E depois de atritarem uma das extremidades de cada bastão, coloca-nos em posições opostas, mas equidistantes à bolinha. Aí, então, ele colocou, ó, Luiz, pegou aqui um bastão, atritado com alguma coisa lá, tá certo? Então, aqui eu tenho Luiz. E a uma mesma distância, tem um balão atritado por Sérgio. Ou seja, ele não está falando nada da carga, da quantidade de carga, certo? E do sinal dela. Ganha o jogo quem tiver eletrizado mais seu próprio bastão. Então, está aqui a bolinha. Eu peguei aqui um bastãozinho, friccionei. O Luiz fez isso, certo? Aí, parou aqui perto da bolinha. Sérgio pegou o dele, atritou em outra coisa lá, ó. Aí está aqui os dois. Cada bastão desse tem uma quantidade de carga proveniente do atrito que eles fizeram de forma diferente. Ganha o jogo quem tiver eletrizado mais seu próprio bastão. Então, ganha o jogo quem conseguiu colocar mais cargas acumuladas no bastão. Na brincadeira, a bolinha se deslocou para uma posição de equilíbrio mais próxima ao bastão de Luiz. Bom, então o texto diz que quando eles colocaram isso aí, ó, essa bolinha, ela saiu daqui do meio e ela ficou, ó, equilibrada mais próximo de Luiz. Ok? Dito isto, vamos lá. Primeira afirmação. Se os bastões têm cargas opostas entre si, então Luiz ganhou a brincadeira. B. Se os bastões têm cargas opostas entre si, então Sérgio ganhou a brincadeira. Posso eliminar e eliminar. Não posso? Ok? Porque se tem cargas opostas, ele não está dizendo quem é quem. Então, por exemplo, pode ser aqui, ó. Aqui é positivo e aqui está negativo. Ó, positivo e positivo repele. Esse aqui iria para lá. Negativo e negativo atrai. Também iria para lá. Certo? Ia para um lado direito, vamos supor. Ó. Ok? Se aqui fosse o contrário, aqui é positivo e aqui fosse negativo. Aqui fosse negativo. Aí, positivo e negativo atrai. Positivo e positivo repele. Ou seja, ou ia para o lado direito, ou ia para o lado esquerdo. Entendeu? Então, eu não posso, então, afirmar nem A nem B, porque o texto disse que ele veio para o lado esquerdo. Tá certo? Mas, apenas dizendo assim, os bastões têm cargas opostas entre si, então o Luiz ganhou a brincadeira. Se os bastões têm cargas opostas entre si, então o Sérgio ganhou a brincadeira. Nesse caso, tanto o Sérgio como o Luiz poderia ganhar, dependendo desses sinais. Só falar que são opostos, eu não posso garantir nem uma coisa nem outra. Compreendido, né? Porque poderia ir para cá ou poderia vir para cá. Ia depender de quê? Ia depender, né, primeiro, desses sinais. Onde é que estava o negativo e o positivo. C. Se os bastões têm cargas positivas, então o Sérgio ganhou a brincadeira. Vamos ver. Ó, se aqui for positivo e aqui for positivo, ó, positivo e positivo, empurrou para cá. Certo? Positivo e positivo, empurrou para lá. Mas como o texto diz que ele ficou mais próximo de Luiz, então quer dizer que a força do bastão de Sérgio é maior do que a força do bastão de Luiz. Então, isso quer dizer o quê? Que aqui, ó, tem mais cargas positivas do que aqui. Então, tá certo, ó. Se os bastões têm cargas positivas, então Sérgio ganhou a brincadeira. Entendeu? Por quê? Porque o texto disse que o bastão saiu daqui para cá. Se ele saiu daqui para cá, quer dizer que a força de repulsão promovida por esse bastão aqui de Sérgio tem que ser maior do que a força de repulsão promovida por Luiz. Senão,
ele não teria vindo para cá. Entendido, pessoal? Bom, então, como eu estava dizendo, é uma questão de eletrostática, pode aparecer aí no contexto, né? Mas não é aquela questão para você ficar uma tarde inteira. Não, faça de vez em quando, tá certo? Vamos para frente. Dá uma olhadinha, qualquer coisa diga. Ó, também de 2020. Nas ciências, muitas vezes se inicia o estudo de um problema fazendo uma aproximação simplificada. Um desses casos é o estudo do comportamento da membrana celular devido à distribuição do excesso de íons positivos e negativos em torno dela. A figura mostra a visão geral de uma célula. Preste atenção que o Enem é um concurso de nível médio. Então, tudo no Enem, a explicação é a mais simples, é a mais básica. Em geral, se pede os conceitos das coisas, tá certo? Então, ó, essas caixas aqui traz um texto biológico, aí traz para a física. Ó, a figura mostra a visão geral de uma célula e a analogia entre o modelo biológico e o modelo físico. Certo? Está aqui, ó, a parte, a célula, o modelo biológico e o modelo. Ou seja, essa célula, ela está sendo representada como sendo duas barrazinhas, ó. Ó, uma eletrada positivamente e uma negativamente. Nós já sabemos que nessa região aqui, ó, tem um tal de um campo elétrico, né? Ó, de um campo elétrico. Que sai da onde? Sai do positivo para o negativo. Desprezando os efeitos de bordas, esse campo elétrico é um céu. É um céu. Céu é um campo elétrico uniforme. Né? Campo elétrico uniforme. Isso quer dizer que em qualquer região que você colocar uma carga, ela recebe uma mesma força. Né? Ó, colocando uma carga que esta recebe uma força F constante. É o famoso F igual a EC. Bom, dito isto, vamos às alternativas. Olha só. Ok? Vamos lá. Com base no modelo físico, considera-se que o campo elétrico no interior da membrana celular tem sentido para... Ei, tem sentido para fora ou para dentro? Volta. Ó, do positivo para o negativo. Né? Ó, então, o sentido é para dentro. Assim, ó. Do positivo para o negativo. Né? Ó. Beleza? Então, para dentro... Então, eliminei esse e eliminei esse. Para dentro da célula, com intensidade crescente? Não. Para dentro da célula, também não. Dentro da célula com intensidade o quê? Constante. Constante. É o céu. É o céu. É o campo elétrico uniforme. Ou seja, duas barrinhas, ó, duas barrinhas. Uma carregada positivamente, a outra carregada negativamente. Né? Aqui eu tenho um campo elétrico uniforme. A gente chama, por exemplo, um capacitor, né? Ó, aqui, ó, formado por duas placas planas e paralelas. Lá dentro do capacitor teria um campo elétrico uniforme. Ok? Então, letra E é a nossa proposição aqui, ó. Seguindo, vamos lá. Perguntas? Lembranças? Bom, estava falando dele, ó, falando do capacitor, tá certo? Vou lembrar aqui o que é que o Enem tem cobrado. Vou lembrar o que o Enem cobrou, tá certo? E vou aproveitar e vou lhe explicar mais ou menos como funciona o seu celular quando você faz isso aqui, ó. Você está assim, aí você faz assim, ó. Né? Então,
qual é a ideia? Eu explico através de capacitor e amanhã a gente fecha essa explicação com mecânica, viu? Presta atenção aqui no seguinte, ó. Primeiro, capacitor. Capacitor. Colocar o capacitor plano, que é o que vai ser pedido a vocês. É um capacitor formado ó, por placas chamadas armaduras. O capacitor, ele tem aqui condutores carregados, ó, mais e mais. Aí tem outra armadura aqui, ó. Menos, certo? Então, isso aqui chama-se o quê? Armaduras. Vou colocar aqui, metais. São os condutores. Aqui, ó, aqui tem uma substância dielétrica. Pode ser o próprio ar, que é um dielétrico, que é um isolante. Aqui tem um dielétrico. Pode ser, por exemplo, um semicondutor, um silício, né, que muda a sua condutividade. Então, tudo bem. Então, o capacitor, ele tem uma capacitância. Capacitância. Ou seja, ele tem uma capacidade de acumular cargas. Então, quando você liga isso aqui, ó, a uma pilha, você transfere. Ó, se aqui é o polo positivo, você deixa aqui positivo. Né? Porque os elétrons vão da onde? Para maior potencial. Lembra disso? Ó? Elétron se desloca para maior potencial. Ah, então isso aqui é elétron. Ó, ali estava neutro. Aí o elétron sobe. Os elétrons, vamos anotar isso? Elétrons deslocam-se do menor para o maior potencial. Então, quando aqui estava neutro inicialmente, neutro. Se ligou num polo positivo, neutro é zero potencial. Aí o elétron sai daqui para cá. Aí aqui vai ficando positivo. O que era neutro vai ficando positivo. Aqui estava neutro. Está ligado num polo negativo. O elétron sai do negativo para o neutro. Né? Porque o zero ele é maior do que o negativo. Entendeu? Então o elétron sai do menor para o maior potencial. Bom, explicado isso, eu já sei que aqui, né? Aqui tem um campo elétrico, beleza? Então, a capacidade dele acumular cargas, né? A quantidade de cargas, ó, você ligou a uma DDP, ele vai ter uma certa quantidade de cargas. Capacitância vezes DDP. No caso aqui, a capacitância de um capacitor plano depende do dielétrico. Depende do dielétrico. Chama epsilon. Depende das áreas das armaduras. E depende do distanciamento entre elas. Então, atenção, ó, para mudar a capacidade de acúmulo de cargas, eu posso mexer com o dielétrico, eu posso mexer com a área das armaduras, ou eu posso mexer com a distância, né? Diminuindo a distância, aumenta a capacitância, assim por diante. Os capacitores, por sua vez, vão vir ligados, ó, em série, ou em paralelo. Detalhe, que é o que o Enem até agora tem cobrado. Ó, se aqui é C1 e C2, C1, capacitância 1, capacitância 2, quem é a capacitância equivalente? Aí eu faço o inverso
da capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. É aquele famoso multiplica, né? Multiplica e soma. Ó. Lembre que capacitores em série, o cálculo da capacitância equivalente faz uma analogia com resistores em paralelo. Ó. E já os capacitores em paralelo, ó, a capacitância equivalente aqui é a soma. Ah, Roberto, é semelhante a resistores em série. Capacitores em paralelo é semelhante a resistores em série. Capacitores em série é semelhante, né, a resistores em paralelo. Bom, aí está o quadro que vocês têm que levar duas coisas. Primeiro, isso aqui, ó, eu posso ter uma questãozinha só para falar dessa carga e descarga aí. Aliás, carga de um lado, né, carga do outro lado, sendo que o que ficou positivo foi porque os elétrons desceram, o que ficou negativo foi porque os elétrons subiram, né? E esse capacitor plano, ó, presta atenção nesse detalhe, se você mudar a distância entre essas placas, você muda a capacitância. Isto aí é o detalhe mais importante para quando você está com o celular assim e quando está com o celular assim. Né? Você vai mexer no distanciamento dessas placas. Mas antes dessa questão, vamos para essa aqui. Ó. Agora, 2020. Dizia assim, ó, um determinado trecho de um circuito eletrônico, tá bom? Vá printando aí que eu vou apagar já. Ó, um determinado trecho de um circuito eletrônico tem capacitância equivalente a 100 microfarad. Olha a unidade aqui, ó, Faraday. Certo? Unidade de capacitância. Ó, que seria aqui, ó, Coulomb por volt, ó, Faraday, né? Coulomb volt. Mas que deve ser reduzido para 20 microfarad para que o circuito funcione adequadamente. Um técnico em eletrônica se confundiu e colocou de forma permanente um capacitor de 20 microfarad em paralelo a esse trecho. Então, ó, você tinha 100 microfarad e você quer reduzir para 20, Aí o técnico se confundiu e colocou um capacitor, tá certo? Ó, em paralelo com 100. Ei, 100 e 20. 100, 100 e 20. Em paralelo vai dar 120. Entendeu? Então, ao invés de baixar de 100 para 20, subiu de 100 para 120. Para corrigir o erro, podemos colocar outro capacitor em série com o trecho modificado pelo técnico, com o seguinte valor em microfarads. Essa é a pergunta. Ok? Posso tirar essa tela aqui? Se puder, você me diz. Muito bem, então vamos lá. Ó, então quer dizer que eu tinha um capacitor de quanto? De 100 microfarad. Aí o técnico, ó, ligou a esse aqui um outro capacitor. De quanto? De 20 microfarad. Isso aqui resulta num capacitor equivalente de 120 microfarad. Soma quando está em paralelo. Aí a pergunta é a seguinte: feito isso, se eu ligar o segundo capacitor em série com esse, para que dê um de quanto? Eu quero que o resultado disso aqui, ó, dê um de 20. Então, ó, 1 sobre 20 tem que ser igual a 1
sobre 120 mais 1 sobre C. Ou assim, direto, ó. A capacitância equivalente, quando tem dois, é o produto, ó, 120 vezes C, para ficar mais fácil, ó, 120 mais C. Isso tem que dar 20. Eu quero que a capacitância equivalente dê 20. Entre dois que estão ligados em série. Ele ligado em série, quem é o capacitor equivalente? Eu faço o produto e divido pela soma. Ou eu faço isso aqui, ó. Acho o minuto comum. Ok? Aqui, ó, a matemática, bem rapidinho, você pode simplificar. Ó, cortar 20 e 120, aí fica só 6. Aí vai ficar assim, ó. 120 mais C, aqui ficou 1, ó. Ficou 1, ó. 120 mais C vezes 1, 120 mais C. E aqui, ó, 6C, ó, vezes 1, 6C. Então, 6C menos C igual a 120. 5C igual a 120. Ei, aquele macetezinho de sábado. Estão lembrados? Você vai dividir 120 por 5, certo? Aquela ideia de multiplicar por 2 e tirar, ó, 120 dividido por 5, com aquele macetezinho, eu multiplico isso aqui por 2, dá 240, e coloco uma vírgula, 24. Então, 24 microfarads. Quando eu divido por 5, é a mesma coisa que pegar o dividendo, multiplicar por 2, né, e colocar uma carga decimal. Eu expliquei por quê. Então, pode usar o macetezinho, sabendo como, né? Então, letra C, ok? Deixa eu te mostrar agora uma simplificação para a prova do Enem sobre capacitor, tá certo? Que seria essa questão aqui, ó. Se o Enem colocar para vocês assim, ó, tá com isso aqui, ó, o que é que faz, ó, isso aqui, ó. No meu celular, quando eu estou fazendo isso, o que é que está acontecendo? Qual é a física disso aqui? Primeiro, isso aqui chama-se, você está mexendo no acelerômetro do celular, tá certo? O que é o acelerômetro? Olha só. Então, uma aplicação de eletrostática do cotidiano. Vamos lá. Ó. Questão do cotidiano eletrostático. O que é que ele vai fazer quando você termina o conteúdo de matemática, de física, você agora vai pensar em Enem. O que é pensar em Enem? Quando o aluno tem a base teórica, tá certo? Ou, né, 70, ou 50, ou 40, ou 30, ou 100, tem uma base, aí você pode explicar o cotidiano. Então, a gente vai imaginar, né, o cara que fez a prova do Enem, que é isso que ele vai fazer, que questão do cotidiano ele vai explorar aquele conteúdo. E atenção, você não vai ser especialista. O Enem vai te cobrar o quê? Ele vai te cobrar o conceito, a definição, certo? Então, olha só, você tem que entender aqui uma história. Se ó, eu tenho aqui um acelerômetro. Acelerômetro. Apaguei tudo. O acelerômetro, quem está acostumado é em mecânica. Ó. Você tem aqui um pêndulozinho, né? Coloca um veículo aqui, ó, que está indo para cá. E uma pessoa está aqui dentro do veículo. Quando esse veículo ele é freado, ó, alguém causa uma aceleração, né? Então você vê que esse pêndulo ele se movimenta, né? Quando acelera, ó, claro que você pode sentir isso no seu próprio corpo, né? Ó, quando você aqui é freado, você sente seu corpo para frente. Isso quer dizer o quê? Que criou aqui, ó, aqui ele tinha um peso, ele tinha sujeito a uma gravidade. E aqui ele passa a ter uma gravidade aparente.
Porque ó, o peso está para cá, a resultante das forças aqui inicialmente era zero, zero, enquanto a velocidade fosse constante, certo? E aqui, ó, a resultante agora é para trás, ó. Dizer que ele foi para frente é dizer que ele tem, né, ó, uma aceleração resultante para cá. Seria você pegar assim. Você tem aqui uma aceleração G, ó, e A. A sua aceleração assim, que aqui é o A que você promoveu aqui, ó, um A resultante. Ok? Bom, essa é a ideia que nós temos do ponto de vista mecânico, né? Do ponto de vista mecânico. Seria você pensar assim, então, se eu tiver aqui uma caixinha aqui, o meu celular, e aqui tivesse uma coisa dessa, tipo um pêndulozinho, imaginar uma coisa mais sólida aqui, ó. Eu tivesse aqui, tipo uma molazinha com um peso, assim, ó. Outra assim, ó. E a outra pegando a espessura do celular. Então, quando o celular tiver assim, ó, isso aqui na horizontal não sai, ó, mas esse pesozinho vai puxar essa tela para ficar vertical. Quando eu girar, deixar na horizontal, aí esse aqui fica na horizontal e esse aqui, né, é quem vai comandar o movimento. Dependendo da posição do celular, eu terei uma dessas molazinhas deixando a tela do jeito que eu quiser. Assim, tem um cilindrozinho empurrando para baixo. Quando eu girar, aí aquele que estava assim, ó, né, é que está agora na posição da gravidade aparente. Então, seria essa a ideia. A ideia de criar acelerômetros. Bom, mas como é que eu vou fazer essa ideia funcionar? Aí vamos lá. A ideia é a seguinte: você coloca aqui uma pilha, a bateria do celular, ó, tá aqui, ó, mais e menos. Aí no seu celular, esse mais, ele vai ser conectado, ó, a um capacitor. Esse capacitor, ele é formado por uma substância semicondutora. É um silício. Então, tem aqui, ó. Eu vou ligar as extremidades. Aqui. Ele está assim. Vou ligar ao polo positivo, ó. E vou ligar também aqui ao polo positivo. E esse lado negativo, eu vou ligar aqui nessa parte central. Então, eu tenho aqui uma diferença de potencial acumulada entre as extremidades, né, e esse material aqui, que é de silício. Um semicondutor. Semicondutor, está dizendo, né? Ora condutor, ora torna-se isolante. Depende da quantidade de carga que você dá a ele. Essa peçazinha aqui, ó, de silício, ela fica assim, ó. Então, observem que você vai ter aqui, ó, essa parte do silício, essa parte aqui do silício, ela está separando o circuito em dois. Porque, ó,
Quando você eletrizou aqui negativamente, aí isso aqui, ó, está negativo. Isso aqui está o quê? Está positivo. Então, você tá mexendo com o quê? Você está mexendo com a capacitância desse capacitor. Né? À medida que você pega isso aqui, você usa assim, ou você usa assim, né? Você está mudando essa plaquinha de silício, o contato dela com um polo positivo. Tá? Então, o que é que faz o deslocamento desse silício em relação ao polo positivo? Ele muda a capacitância. Ao mudar a capacitância, certo? Capacitância, ó, carga sobre DDP, ó. Então, você está mudando, ó, criando uma diferença de potencial nova para essas mesmas cargas. Então, aí né, tem um princípio básico, um sensor do seu equipamento que vai detectar essa mudança, né, essa diferença de potencial. E vai mudar a posição da imagem. Então, claro que isso aqui é uma coisa simplificada, mas a ideia é essa. A gente disse que isso aqui é um acelerômetro, que você tinha um silício que tem um certo peso. Aqui, ó. Né? E você vai mudar a quantidade de silício que está acumulando carga aqui, mudando a distância entre essas placas. Quando eu mudo a distância, eu mudo a capacitância. Como vimos agora há pouco, a capacitância depende do silício, certo? Depende da área, não mudei nada, mas depende de quê? Dessa distância. Encurtou a distância, aumenta a capacitância. Para uma mesma carga, tá certo? Ó. Então, isso aqui são inversos. Então, a ideia é mexer, alterar a DDP para envio de sinais. Como você não é técnico em eletrônica, certo? A ideia do Enem pode ser assim, o meu celular, quando eu estou girando, para que a imagem fique horizontal ou vertical, né, ele está funcionando como um acelerômetro. Tá? Só que não é uma peça mecânica, é um sistema usado por um capacitor, é um sistema capacitivo que faz isso. E esse sistema capacitivo ele faz o quê? Alterando a capacitância deste capacitor, tá certo? Fazendo com que seja enviado um sinal através da mudança da diferença de potencial. Ok? Nesse contexto aí, nós podemos ter essa questão do Enem. O que é que se modifica quando se modifica a posição do celular? Modifica-se a capacitância de um capacitor. Ok? Bom, essa seria uma questão do cotidiano ligada à eletrostática sobre celular. E, obviamente, na aula de mecânica, a gente vai discutir, né, essa parte aqui do ponto de vista visual. E, então, nós estávamos na questão número. Posso tirar? Então, vamos lá. Nós vamos agora passar, né? Tá aqui. Vocês vão fazer essa aqui, beleza. Ó. Vamos passar agora para campo elétrico, para campo magnético, circuitos elétricos. Então, eu vou retomar aqui a revisão, tá certo? Lembrando para vocês o seguinte, vamos lá. Quando nós temos os campos,
Olha a liga agora, ó. Ó. Acabamos de juntar, né? Campo gravitacional, campo elétrico, ó, e vamos para campo magnético. No campo gravitacional, nós temos, obviamente, a força gravitacional atuando lá em quem tem massa. No campo elétrico, nós temos o campo elétrico, vai na força elétrica, né? Em quem tem carga. Então, agora há pouco eu estava vendo a massa do silício, ó, com a força gravitacional e a ação de um campo elétrico, criando lá uma gravidade aparente, né? Uma gravidade efetiva. E nós temos o campo magnético, que estabelece força magnética em quem? Em quem tem carga, né? E está em movimento. Esse é o trio: campo gravitacional, campo elétrico e campo magnético. Né? Tanto o campo gravitacional como o elétrico como o magnético, eles modificam as propriedades que tem em um determinado espaço. Tá certo? Então, ele não modifica o espaço, ele modifica as propriedades desse espaço. Pois bem, aí nós temos uma fonte, onde essa fonte tem aqui uma diferença de potencial. Robertão, aqui tem um campo elétrico. O campo elétrico, ele sai do polo positivo para o polo negativo. Aí estudamos que a corrente elétrica tem o sentido do campo elétrico. Não foi assim? É chamado modelo convencional. Esse é o modelo da corrente elétrica. Sai do polo positivo para o polo negativo. A corrente elétrica, ela está associada a elementos que têm elétrons, né, com liberdade de movimento. Né? A ideia é que esses elétrons eles sejam empurrados por esse campo, né, e se deslocam ao longo de um circuito. Esses elementos do circuito oferecem uma resistência, que, de acordo com a lei de Ohm, né, quando a corrente passa, ela deixa lá uma diferença de potencial. Ou seja, na realidade, eu vou carregar o meu celular. Vou carregar. Né? Não dê a ideia, e nem vai marcar no Enem, que quando você liga o carregador na tomada, você está fornecendo carga. Não, carga não. Você está fornecendo energia. Não fica carga no seu celular. A corrente que entra é igual à corrente que sai. Então, no seu celular não tem carga, tem uma energia, certo? Pois bem, então quando a corrente passa, ela deixa uma energia. Essa energia, ó, que as cargas deixam, chama energia potencial. Então, o que é voltagem? O que é voltagem? Né? O que é DDP? Diferença de potencial. É a quantidade de energia, né, deixada, né, por cargas que esse Uber, esse táxi trouxe aqui, ó. A corrente é uma espécie de transporte. Ela é o elemento, ó, que está transportando a energia, entendeu? Então, as cargas que saem, elas voltam. Mas quando ela passa aqui, ela deixa o quê? Ela deixa energia. Ah, então essa voltagem é joule por coulomb, que nós chamamos de volt. Então, lembre disso. Ó. E, Roberto, corrente é como se fosse um automóvel, né, que está conduzindo as cargas ao longo de um circuito. Então, se fica energia, a medida dessa energia, a medida do trabalho promovido por essa corrente, ó, num certo intervalo de tempo, trabalho, ó, cargas que foram transportadas, cargas, né, levando o que? Energia, eu chamo de potência.
onde a corrente é a quantidade de cargas que você está transportando num certo intervalo de tempo. Aí vai ficar aqui, ó, U vezes I. Então está aqui a lei de Ohm, né? E está aqui potência. Quem é o condutor da energia? A corrente. A energia, a voltagem, tá? Essa dupla, corrente e a energia, forma a potência. E eu posso juntar essa expressão com essa, né? Ó, e calcular a potência como sendo U, RI vezes I, ou eu posso eliminar essa corrente e escrever, né, em função de U e de R. Isso aqui é a essência de eletrodinâmica. Ok? Bom, esses elementos, assim como os capacitores, eles apresentam-se ligados em série e ligados em paralelo, em série e em paralelo. Então, vamos discutir aqui a ligação em série. Elementos resistivos estão ligados em série. Está aqui R1, R2. A resistência equivalente é igual a R1 mais R2. Estão ligados em paralelo, R1 e R2. A resistência equivalente, ó, o inverso dela, assim, é igual à soma dos inversos de cada uma. Que dá, né, aquele detalhe, resistência equivalente igual a R1 vezes R2. Veja um exemplo aqui, onde a matemática pode te ajudar melhor do que a física. Olha só, eu tenho aqui uma corrente, e essa corrente, ela vai ser dividida, certo? Ela vai passar aqui, ó, R1, outra parte, vai para R2. Quanto é que vai para R1 e quanto vai para R2? Lembrem que, ó, quando está em paralelo, a DDP daqui para cá é igual a DDP daqui para cá. Os dois têm a mesma DDP. E a matemática diz que para uma mesma, ó, DDP, essa resistência e essa corrente são inversos. Então, para onde é que a corrente vai em maior quantidade? Né? Para o local de menor resistência. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, uma corrente e aqui dois resistores. Então, vou colocar aqui uma corrente de 18 amperes. Aqui tem a resistência de 4 ohms. Aqui tem uma de 6. Que se fosse assim, ó, 4 e 4, 6 e 6, 10 e 10, 20 e 20. Aí metade para um lado, metade para o outro, né? Se fosse assim, 2 e 6. Ah, peraí. Eu posso fazer uma analogia. Ó, 4 e 6, ó. Aqui, esse valor, esse aqui é 1,5 vezes esse. Então, no local de menor resistência, passa maior corrente. Então, eu posso, presta atenção, ó, eu posso chamar essa corrente aqui de X. X, olha a matemática aqui, ó. E dizer que aqui passa 6x. Ou seja, a corrente que vem para cá, certo? Ó, ela é maior do que a corrente que vem para cá. Maior quantas vezes? Depende dessa resistência. Então, troca resistências, ó. Se aqui tem 6 ohms, então aqui passa 6x e aqui embaixo passa 4x. Entendeu? Ó, 6 ohms tem uma corrente menor, 4 ohms tem uma corrente maior. Você trocando as resistências, chamando essa corrente de X. Então, eu posso dizer que aqui
passa uma corrente que é 6 vezes, né, um certo valor, e aqui embaixo, 4 vezes esse mesmo valor. Onde 6x mais 4x é 18. Que é o que está entrando aqui, ó. Ah, então 10x é 18, x é 1,8. Ah, então quer dizer que a corrente que vai passar aqui vai ser 6 vezes 1,8. E a corrente aqui, 4 vezes 1,8. Olha lá, 6 vezes 1,8. 48 vai 4, 10,8. E aqui, 7,2. Ó, 7,2 com 10,8, 18. Ah, estou usando matemática, estou usando relações, ó, inversamente proporcionais. Ah, então quer dizer que essa questão aqui eu ia ter que fazer o quê? Eu ia ter que encontrar a resistência equivalente entre 4 e 6. Se fosse fazer pela física, eu ia fazer 4 vezes 6. 4 mais 6. 24 dividido por 10. 2,4. Aí, ó. E encontrar a DDP que passa em 2,4. Entendeu? Para depois dividir por 4 e dividir por 6. Então, aqui é um caminho matemático, onde a matemática ajuda a física. Enquanto você está aí, eu aproveito aqui em cima e faço outro exemplo. Ó, faço de novo. Quer dizer, então, que se eu pegar um circuito em paralelo, chegar uma corrente aqui, por exemplo, 12 amperes. Aqui tem 6 ohms, aqui tem 9 ohms. Aí eu quero saber a corrente que vem para cá e que vem para cá. Como é que esse 12 vai ser dividido? Qual é a dica? Troque. Aqui tem 9. Então aqui vai ficar 9x. Esse 6, 6x. Você está dizendo o quê? Que no local de menor resistência vai ter maior corrente. Certo? De maior resistência, menor corrente. E os números são esses, ó. São proporcionais, inversamente proporcionais. Onde 9x mais 6x vale 12. Ah, então ficava assim, 15x igual a 12. X é 12 sobre 15. Por 3 dá 4, por 3 dá 5. 0,8. Ah, então, 9 vezes 0,8. 9 vezes 8, 72. Então, 7,2. 6 vezes 8, 48. Então, 4,8. Esse com esse, 12. Você rapidamente, você calcula essa corrente. Ok? Então, os macetes, eles ajudam, né, no desenvolvimento. Se você achar que é interessante para você, está aí uma ideia, tá certo? Se não, siga o procedimento de calcular a resistência, tal. Muito bem. Vamos às questões. Eu fiz aqui uma revisão de eletrodinâmica. Quer dizer, então, Roberto, que o essencial de eletrodinâmica, né, é lei de Ohm e potência. Isso aí é o destaque. Né? Lei de Ohm e potência. Posso? Vamos lá? Então, vamos fazer umas questõezinhas para voltar para a terceira parte da nossa revisão, que é a parte de magnetismo, certo? Ó, é muito comum encontrarem-se em torres, encontrarem-se torres de tomadas em clínicas e consultórios para que os clientes possam carregar celulares, notebooks e outros equipamentos eletrônicos, enquanto esperam serem atendidos. A torre pode conter várias tomadas e, mesmo que todas estejam ocupadas, funcionam da mesma forma. Ó, qual é a vantagem da ligação em paralelo? Né? Todo mundo aqui está recebendo 220 volts aqui no nosso caso, né? Ou 127 lá no sul-sudeste. Isso significa que um equipamento ligado a uma tomada
não influencia no funcionamento de outra tomada. Grande vantagem da ligação em paralelo é essa, né? Você conecta, você liga a sala, não vai desligar a cozinha, né? Não vai alterar. Então, todas as tomadas fornecem a mesma corrente elétrica. Não. A corrente elétrica, ela depende de quem você ligar aqui, ó. Todas as tomadas fornecem a mesma diferença de potencial. A corrente elétrica, como acabamos de discutir, ó, para uma mesma DDP, a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência. Só tinha um caso aqui que todo mundo tivesse a mesma corrente. É se todo mundo aqui estivesse trabalhando com potência máxima nos seus equipamentos, né? Que aí seria metade da corrente de curto-circuito. Então, isso aqui não está correto. Repetindo, o que interessa. As tomadas estão aqui, ó, fornecendo o mesmo campo, certo? A mesma DDP. A corrente depende da resistência elétrica do elemento. Todas as tomadas estão ligadas em paralelo. Verdade, né? Todas as tomadas fornecem a mesma DDP. Isso. Pode-se utilizar um amperímetro para medir a tensão? Não, amperímetro não, né? Eu posso usar um voltímetro, ok? Ou um multímetro, que o multímetro pode funcionar como voltímetro. Mas não amperímetro. Amperímetro mede o quê? Né? Mede a intensidade de corrente. Quanto maior a potência do aparelho ligado à tomada, maior é a diferença de potencial. Nada a ver. Ó. A diferença de potencial é do campo que está aqui. Entendeu? É do campo que a Coserno lhe vende. É o mesmo. Ok? Claro que para uma mesma DDP, ó, maior potência, maior corrente, né? Então aqui está falso. Ok? Então, FVV, FF. FVV, FF. No circuito da figura abaixo, todas as fontes de tensão são ideais. Então, está desprezando a energia ou a resistência interna, né, dos geradores. E a força eletromotriz de cada um, 10 volts. Então, aqui tem 10 volts, aqui tem 10 volts e aqui tem 10 volts. Todos os resistores são de 4 ohms. 4 ohms, 4 ohms, 4 ohms e 4 ohms. Quando a chave for fechada, a potência em watts dissipada no resistor R. Isso aqui, ó. Potência dissipada. A potência dissipada no resistor. Ó. Se você conhecer a DDP, que tem daqui para cá, ó, e a corrente que passa aqui, tudo bem. Outra maneira, conhecendo R, como você conhece, então só falta a corrente. Ó, tem 3 maneiras de calcular a mesma coisa. Está bem claro que aqui a mais fácil é essa, né? Ó. Eu já tenho a resistência, a corrente, eu posso calcular facilmente. Ó. Se você juntar esse com esse, forma um de quanto? 2 em paralelo de 4 ohms, né? Dá 4 dividido por 2. Dá uma de 2 ohms. A esse circuito aqui, ele passa a ser um circuito simples. Lembra das leis de Kirchhoff? Ou então lei de Ohm-Paulet? Ó, você vai ter que adotar um sentido para a corrente. Como é que eu adoto isso? Todo circuito tem que ter, né, pelo menos um gerador. Aqui tem 3 fontes. Vamos supor que a corrente tivesse assim, ó. Se você adotar a corrente assim, ó, então esse aqui é um gerador, porque ela está saindo do polo positivo. Aí esse aqui seria um receptor, ó. E esse aqui é um receptor. Aí, ó, esse com esse dá 20 e é maior do que 10. Então, não, a corrente não pode estar no sentido anti-horário. Porque o gerador não pode ter uma voltagem menor do que os receptores. Então, vamos inverter
né, inverter o sentido da corrente. Ó. O gerador tem que ter um valor de força eletromotriz maior. Então, se a corrente estiver assim, ó, esse aqui é receptor. A esse aqui, ó, que ela está saindo do polo positivo, é um gerador. Isso aqui é um gerador. Quando nós estudamos, a corrente será, ó, você pega gerador, subtrai de quem? Do receptor. E aqui embaixo, soma todas as resistências. Então, gerador, 10 mais 10. Receptor, 10. Somando as resistências, ó, 2 mais 4, 6, mais 4, 10. 10 dividido por 10, 1 ampere. Cuidado, cuidado. 1 ampere, aí você afoga, vem aqui e marca 1 ampere. Não, ele quer o quê? Ele quer a potência. Por isso, ó, tem que estar arriscada a pergunta. Vou marcar agora, peraí. Eu já encontrei a resposta? Não, encontrei a corrente. E ele quer o quê? A potência. Ah, então agora, ó, eu vou usar potência. R vezes I ao quadrado. R, 4, I, somente 1. Então, 4 watts. Ok? Muito bem. Vamos voltar para mais um tópico. Vamos falar de magnetismo, eletromagnetismo, e vamos começar montando aqui um microfone, um receptor e um amplificador com alto-falante. Se o Enem me perguntar como é que funciona isso, né? Ele vai utilizar aí a ideia de indução eletromagnética. A corrente não vou. Faraday é muito simples, a aula de Faraday, certo? A gente coloca no outro contexto. Aqui, por que não podia ser anti-horário? Porque se fosse, ó, observe que se fosse anti-horário, aí aqui, ó, seria um gerador, aqui, ó, gerador. Ó. Aí aqui seria o quê? Um receptor, tá vendo? E aqui, ó. Aí com esse seria receptor, ó, 10 mais 10, 20. 20 é maior do que 10. Não pode o gerador estar fornecendo uma voltagem, uma energia menor do que o receptor. Porque o receptor recebe dele, entendeu? Por isso que não podia ser assim. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só. Vou montar aqui um circuitozinho. Está aqui nossa revisão de eletrostática, eletrodinâmica. Vamos para magnetismo, certo? Magnetismo e eletromagnetismo. Pegar o elétrico que já absorve o magnetismo. Aqui, a concentração são nas leis, né, de Lenz e Faraday Neumann, né? Escreve Newman, mas é Neumann. Olha só, a lei de Faraday, né? Neumann, ou lei de Faraday, como mais conhecido, fala que se você variar um fluxo magnético durante um certo intervalo de tempo em um material condutor, você vai gerar uma DDP. E que se o circuito for fechado, dependendo da resistência, você vai gerar uma corrente. Onde Lenz diz
que essa corrente, né, que você induziu, ela vai se opor às causas da variação desse fluxo. Então, se nós tivermos aqui, ó, um microfone, vou colocar aqui um microfone sem fio, pronto. O basicão dele, aqui, ó. Você tem uma pessoa que vai emitir ondas sonoras que vão ser captadas aqui, ó. As ondas vão entrar aqui. E aqui, dentro desse jovem, vou ampliar aqui a parte da imagem dele, ó. Você tem uma membranazinha bem sensível, né? Um papelão, né? Claro que hoje são materiais mais resistentes. Isso aqui, ele vai vibrar. Quando uma pessoa, ela emite ondas sonoras, a gente já sabe que ela está fazendo uma pressão no ar que está na frente dela, né? Ó. Essa pressão, o ar está, ora, juntando-se, ora, se espalhando, né? São compressões e rarefações. Isso aqui é uma onda mecânica. Então, a gente emite uma onda mecânica, uma onda sonora, longitudinal. Isto aqui vai fazer essa membrana vibrar, certo? Só que aqui nós temos ímãs. Então, está aqui um ímã próximo dessa membrana. Então, observa, ó, quando ela vibra, devido a essas compressões e rarefações, quando isso aqui vibra, isso aqui é sua voz, né? Aqui está acontecendo, nesse elemento, está acontecendo uma variação de pressão, certo? Está movimentando aqui, ó. Então, a gente coloca aqui uma bobina. Então, dentro do microfone, tem a membrana que vai vibrar próximo do ímã. Fazer uma oscilação desse campo aqui, ó. Tudo aqui com a grande sensibilidade. Quando a oscilação mecânica, então vai surgir uma corrente elétrica, ó, nesse fio. Observe que quando esse ímã vai, nós estudamos que aqui aparece um polo norte. Quando esse ímã vem, certo? Aqui aparece um polo sul. Então, ora norte, né? Ora sul. Lembram, né? Variação de quê? De fluxo magnético. Então, essa corrente elétrica aqui é uma corrente alternada. Uma corrente alternada. Ei, quem é essa corrente? Não esqueça, essa corrente é a sua voz. Foi a sua voz que pegou, né, transferiu para isso aqui uma energia. De acordo com Lenz, essa corrente induzida é em oposição às causas da variação do fluxo. Ou seja, ele quer dizer que essa corrente ela está associada à energia que você utilizou para variar o fluxo. O que se faz agora aqui? Aqui tem uma peça, vou colocar aqui um gerador, que vai receber essa corrente e essa peçazinha aqui, ela vai transformar esse sinal, essa oscilação,
numa onda eletromagnética. Porque a onda eletromagnética, ela está associada à vibração de cargas. E a corrente é o quê? A corrente é uma vibração de cargas. E essas cargas oscilantes geram uma onda eletromagnética. Então, saiu a sua voz, ela está aqui dentro, ela foi modulada, ela está aqui, ó, nessa ondazinha eletromagnética que está saindo para o espaço com uma determinada frequência. Essa frequência, ela é a menor das frequências das ondas eletromagnéticas. É uma onda de rádio. Cuidado para não confundir. Ó. Essa frequência aqui não é igual à frequência da onda mecânica. Certo? Isso aqui dentro está modulada a voz da pessoa, que é a frequência de uma onda de rádio, uma onda eletromagnética. Diferente, uma onda sonora, né? Isso aqui vai de frequência 20, né, a 20 kHz. É por isso que ele está falando disso hoje, que a gente viu isso aqui, ó. Né? E a onda de rádio aí, uma frequência aí de, né, 10 elevado a 9, 10 elevado, uma frequência altíssima, né? Fala aí de gigahertz. Bom, esta onda, então, vai ser captada, certo? Então, aqui nós temos, ó, um receptor. Então, nós temos agora aqui, está com uma caixinha aqui, ó. Como eu disse para vocês, a ideia do Enem é de pedir os conceitos. O receptor, ele tem o papel de criar uma ressonância. O papel disso aqui, dessa caixa receptora, é de entrar em ressonância. Receptor. Que vai receber essas ondas aqui, certo? É uma caixa de ressonância. Como estudamos, ressonância é um fenômeno no qual, aqui, ó, esses elementos vão vibrar com a frequência dessas ondas. Porque, observe, como é que vai fazer esse receptor, né, para reconhecer essa onda? Aqui, esse receptor, ele é programado com essa peça, para que aqui tenha frequências que entrem em ressonância com essa onda. Senão, aqui, ó, só o que não falta são ondas, né? Só o que não falta aqui são ondas. Então, nesse momento, você está falando, né? Qualquer oscilação que tiver aí é uma onda. Então, ele tem que ter uma conexão, certo? Com essa frequência aqui. Ele tem que entrar em ressonância com essa frequência. Porque esse receptor, aqui as antenazinhas, ó, esse receptor, ele, através de um fio, ele está conectado ao amplificador. E alto-falante. O amplificador, ele vai pegar essa onda, certo? Vai amplificar. Aqui, na realidade, aqui no amplificador, nós temos grandes ímãs. Porque a ideia é a seguinte, a sua voz, ela tem que sair aqui, certo? Só que ela tem que sair amplificada. Essa é a ideia do microfone. Então, aqui, nesse alto-falante, tem a mesma coisa que tem aqui, ó. Só que a diferença é o porte. Aqui tem ímã? Tem um grande ímã.
Vamos fazer agora o processo de volta. Aqui tem bobina? Tem. Então, a corrente elétrica está trazendo a sua voz. Aqui, ó, corrente. Quando chega aqui, ela vai entrar, ó, num solenoide. Essa corrente é alternada, certo? Ela está associada a ímãs. Então, essa oscilação aqui, ó, oscilação próximo de ímã, ó, causa de novo uma variação de fluxo magnético. Tá? E essa variação de fluxo magnético vai fazer uma membranazinha que tem aqui vibrar. Essa membrana vibrando, né, está aqui a sua voz. Então a coisa começa como? Começa com a sua voz, certo? Fazendo o quê? Esse ímã oscilar perto de um fio. Tá? Então aqui surge uma corrente. A sua voz está referendada, está associada a essa corrente. Essa corrente, ela vai para uma peça, né, um gerador, e vai produzir uma onda de alta frequência, que é uma onda de rádio. Então, a sua voz foi modulada, ela foi inserida nesse contexto aqui. Ó. Essa frequência, ela vai ser recebida por um equipamento que entra em ressonância com essa onda. Certo? Aqui é gerada uma corrente. Essa corrente passa nesse fio. Ok? E ela começa a vibrar perto de um ímã. Então, novamente, se tem o quê? Se tem uma oscilação próximo de um ímã. Se tem uma variação de fluxo magnético. Certo? Que vai gerar uma DDP, que vai gerar uma corrente. Aí, essa vibração aqui faz com que o ar seja comprimido, né? Compressão e rarefação. E aqui manifesta a sua voz. Vamos para Enem, certo? Primeiro, microfone. No resumo, Enem. Ó, microfone. Vamos para a chave da questão lá. Ó, microfone. Certo? Alto-falante. Fenômeno. Indução eletromagnética. Lembra que o Enem, ele pede os fenômenos. Ó, indução eletromagnética. Isso aqui é para a prova. Certo? Para o seu dia a dia, estou explicando detalhes. Outra coisa, receptor associa um fenômeno ondulatório. Ressonância. Todo receptor está associado a isso. Ó. É um elemento que entra em ressonância com determinada frequência. Outra coisa, onda de rádio. Não confundir onda de rádio com onda sonora. Onda sonora é mecânica. A onda de rádio é uma onda o quê? Eletromagnética. Ela se propaga, né, no vazio com 3 vezes 10 a 8, né, metros por segundo. Enquanto a onda sonora vai ali em torno de 340 metros por segundo. Tá? Então, são coisas bem diferentes. Então, chave de Enem é essa aí. O contexto geral se compreender. Ó, mesmo jeito. Ei, qual a chave do Enem para o seu celular? Acelerômetro. O que mais? Capacitância. Né? Aqui, microfone, alto-falante, indução eletromagnética, né? Receptor, ressonância. Ok? Muito bem. Então, temos um tempinho ainda que ainda dá para fazer umas questõezinhas. Então, alguns pontos chaves aqui na nossa revisão para você. Isso aqui não se preocupe não, que a gente vai retomar
nas diversas revisões. É à medida que você vai revendo, tá certo? Se já não viu isso no terceiro ano, nos momentos, você vai, né, recapitulando. E façam essas questões que eu estou deixando para vocês aí, ó. Veja isso aqui, ó. Agora, 2020, Santa Catarina. O sistema de anel magnético foi criado para possibilitar maior inclusão social às pessoas utilizadoras de aparelhos auditivos. Essa questão a gente vai discutir numa outra revisão, bem detalhadamente. A pessoa usa um aparelhozinho auditivo, certo? Então, ela está cheio de problemas de ruídos, tá? É que o tempo aqui já encurtou, mas eu vou explicar isso bem direitinho para você, tá certo? Como é que se faz um cancelamento de ruídos. Bom, mas vamos lá. Aí ele diz, porque ele permite que ela supere alguns desafios encontrados em espaços públicos, auditórios e salas de reuniões, como a presença de ruído de fundo, a reverberação do local, né, acústica, vamos estudar ainda esse detalhe, né? E a distância da fonte sonora, que reduz a capacidade de ouvir com clareza. O sistema consiste em um anel formado por um fio isolado, colocado ao longo do perímetro do ambiente, de um amplificador e de um microfone. Então, ele está mostrando aqui, ó, um amplificador e um microfone. Certo? Mostrando aqui a bobinazinha lá do aparelho. O som captado é amplificado e enviado em forma de corrente variável através do anel. Quando a corrente variável flui através do anel, um campo magnético é criado dentro do ambiente. Se o usuário de aparelho auditivo mudar o aparelho auditivo para a posição T, a bobina no aparelho auditivo interage com o campo magnético e cria uma corrente variável novamente. A ideia é parecida, né, com o microfone, receptores, né, e amplificadores. Essa, por sua vez, é amplificada e convertida pelo aparelho auditivo em som. O campo magnético dentro da área do anel é forte, o suficiente para permitir que a pessoa com um aparelho auditivo se mova livremente pela sala e ainda receba o som em um nível de audição confortável. Beleza. Então, está aqui mostrando, né? E aí, esse aqui, ó, dá afirmações. Então, vamos aos conceitos. Ó, a corrente elétrica variável que percorre o anel produz um campo magnético estacionário. Mas, claro que não, né? A corrente elétrica variável cria um campo magnético variável. Quando o anel é percorrido por uma corrente elétrica variável, ele produz um fluxo magnético variável. Claro, né? Essa variação de fluxo que vai gerar DDP. Ok? Quando a bobina do aparelho auditivo está imersa no campo magnético produzido pela corrente variável que percorre o anel, surge nela uma corrente elétrica induzida. Beleza. Né? Lei de Faraday. Quando a bobina do aparelho auditivo está imersa no campo magnético produzido pela corrente variável que percorre o anel, ela produz um campo magnético que sempre, tem que cuidar com sempre, né? Que sempre contribuirá para aumentar o fluxo. Não, para variar o fluxo. Variar. Pode ser aumentar ou diminuir. O som captado se propaga no interior do fio. Cuidado, ó. Cuidado. Ó. O som captado se propaga no interior do fio. De tanto você ouvir falar que a velocidade do som é 340, aí você esquece que é no ar. No ar. A uma determinada temperatura. A uma temperatura de 15 graus Celsius, mais ou menos. Né? Então, tem nada a ver. No interior do fio, não. O som, num sólido, né, ele é muito mais rápido, né, do que no ar. Aqui vai de 4.000, 5.000 metros por segundo. Segundo a lei de Biot-Savart, o campo magnético em um ponto P, produzido por uma corrente constante I, que passa por um fio retilíneo. Aqui é aquela formulazinha. Ó.
num fio retilíneo, num fio curvilíneo, uma espira, ou num solenoide. Aqui é como? Aqui, ó. Mi vezes I sobre 2πr. Aqui, ó. Mi vezes I sobre 2r. Mi vezes I, N, número de espiras sobre L. Então, o campo magnético em um ponto P, produzido por uma constante, por uma corrente constante, I, que passa por um fio retilíneo, depende da distância do fio ao ponto. Depende. Então, correto também. Ok? Muito bem, meus jovens. Então, aqui fica 2, 4, 32. Essa é a nossa sequência. Você vai receber agora, ela está entrando aí, tá certo? Faça as questões. E claro que a gente deu aqui, peguei um assunto, a eletricidade tem um mundo todo para a gente ver, mas a gente deu aí um passo. Amanhã a gente faz isso com a parte de mecânica, com várias questões também do cotidiano, carro de Fórmula 1, formato do carro, né? Lei de Bernoulli no carro de Fórmula 1, o efeito Coanda no carro de Fórmula 1. Eu coloquei algumas questões para a gente discutir amanhã, beleza? Então, sigam a vida e amanhã a gente se encontra novamente. Lucas, eu vou conversar com ela e digo para você.